Boa noite, igreja. Que saudade de vocês. Bom, hoje é um dia muito especial para mim, estou muito feliz de estar aqui, né? Eu quero poder compartilhar com vocês algumas coisas que temos vivido na missão. Eu espero que encoraje seu coração, que você fique cheio de fé por Cristo. Bom, vamos lá. Chegamos em Ribeirão Preto em julho. Saímos daqui em 8 pessoas, certo? E após 8 meses, hoje nós somos 15 discípulos adorando a Deus naquela cidade. Tem algumas fotos aqui. Bom, eu vou falando, vocês vão acompanhando aqui, tá bom? Fazemos os cultos aos domingos e tem ido de 20 a 30 pessoas a cada domingo. Então nós temos aí por volta de 10 visitantes por domingo. E nesses 8 meses fizemos 3 tempos de mulheres. Que são esses. A Vânia tem feito os tempos, e não é porque é a minha esposa não, mas ela tem sido incrível, tá, gente? Nesses 8 meses fizemos nosso primeiro tempo de casados. E o tema da aula foi pais e filhos. Que o Chicão e a Zarife foram lá nos visitar e foi um tempo incrível, nos ajudaram bastante. E nesses 8 meses também começamos a fazer cultos na USP, que nós chamamos de encontrão. E tem sido incrível, tem ido em média de 6, 7 discípulos a cada culto. Então nós temos feito cultos à noite. E hoje nós estamos com 14 estudos bíblicos na USP e estamos com um casal que é meu vizinho e da Vânia, para a honra e glória de Deus. Vamos lá, irmãos. Eu tenho vivido coisas incríveis com Deus. E não só eu, mas todos os meus irmãos da missão. Deus tem sido muito bondoso conosco. Deus tem sido muito misericordioso com cada um de nós. Esse ano eu faço 9 anos de cristão. E eu acredito que eu sempre tive convicções de Cristo. Que Ele morreu por mim. Que Ele sofreu em meu lugar. Mas eu confesso a vocês que minha fé tem aumentado na missão. Desses 8 meses para cá, a minha fé tem aumentado em Cristo. E eu queria poder compartilhar com vocês o que temos vivido, o que temos visto de Cristo. A minha fé tem ido para um nível maior, pela graça e misericórdia de Cristo. Em meio às dificuldades, às aflições, crescimento e o amor de Jesus por nós. E hoje vamos estudar um trecho da Bíblia que os discípulos ficaram perplexos com o milagre de Jesus. E eu queria compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 4. Vamos ler do versículo 35 ao versículo 41. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Antes de lermos, vamos fazer uma oração? Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela tua proteção, pelo teu amor com nossas vidas. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de cultuar o Senhor nessa noite. Muitas pessoas estão por aí pecando, muitas pessoas estão aí fazendo coisas que desagradam o Senhor. E nós estamos aqui com o intuito, Pai, de adorar o Senhor, de reconhecer o Senhor em nossa vida, Pai. É um privilégio enorme estarmos aqui juntos. Oro por essa mensagem, Deus, que possa tocar os nossos corações. Que Teu Espírito possa realmente nos fazer pensar em nossas vidas, nossas ações, e que possamos sair daqui diferentes hoje, da forma que entramos, Pai. Eu sei que Tua palavra tem poder, não é o Leandro que vai falar e que vai mudar, é a Tua palavra, é o Teu Espírito. Então oramos ao Senhor para que o Senhor venha ter muita misericórdia de nós, e de mim também, para que eu venha transmitir a mensagem do Senhor para os meus irmãos, Deus.
Obrigado por Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. É por Ele que estamos aqui. Amém. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41 fala assim: Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este, que manda até no vento e nas ondas? A pergunta que devemos nos fazer hoje: quem é Jesus para mim? Quando eu penso em Jesus, o que vem na minha mente? Como você vê Jesus hoje? Como um profeta? Como filho de Deus? Um homem que ensina princípios morais? Muito bom. Ou como filho de Deus? Ou como Salvador? Quem é Jesus para você? Quando lemos esse texto, é bem interessante porque os discípulos eles ficam perplexos com o milagre de Jesus. O poder de Jesus sobre a natureza. Mas lembrando que os discípulos já tinham visto vários milagres de Jesus. Mas esse, não. Lembrando que no capítulo 1 de Marcos, Jesus curou a sogra de Pedro. Ele curou também um leproso. Capítulo 2, ele curou um paralítico. E também um homem da mão atrofiada. E no capítulo 3, ele expulsou demônios. Mas os discípulos não tinham visto ainda Jesus mandando na chuva e no vento. O texto nos mostra que para os discípulos verem esses milagres, ou esse milagre, eles tiveram que fazer uma coisa. Eles tiveram que entrar no barco e seguir Jesus. E vamos olhar o texto com muito cuidado, vamos tentar tirar coisas para nossas vidas. No versículo 35 fala: Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Esse lago era o mar da Galileia. Um lago de água doce no norte da Palestina. Ele tinha cerca de 20 quilômetros de comprimento e 13 de largura. E 200 metros abaixo do nível do mar. E com montanhas na maior parte do lago. Era sujeita a tempestades violentas, por causa das fortes correntes de ar frio que vinham dos níveis mais altos até os mais baixos. Apesar dos riscos de eles encontrarem realmente a tempestade, e lembrando que nesse grupo tinha 3 pescadores, Tiago, Pedro e João, e eles conheciam muito bem o mar da Galileia, eles foram. A gente não sabe qual era o cenário. Se estava com o céu escuro, se estava trovejando.
ou se eles olharam e, Jesus, vai chover. Não. O texto nos fala que eles não falaram nada. Entraram no barco e seguiram Jesus. Devemos sempre ter em mente que quando Jesus fala, Ele cumpre. Não seria uma tempestade ou nada naquele lago. Nada iria impedir Jesus de chegar com seus discípulos até o outro lado do lago. As promessas de Jesus para nós são reais. Quando você lê na Bíblia promessas de Cristo, Ele vai cumprir. E quando Jesus fala, Ele não depende de ninguém. É a palavra dele, porque Ele é Deus. Ele manda, as coisas acontecem. Em João capítulo 1, no versículo 1, fala que Ele é o Verbo. Que Ele é o próprio Deus encarnado. Ele não depende de nada e nem de ninguém para as promessas dele acontecerem. Quando Jesus chamou os discípulos foram. Obedeceram às palavras de Jesus. E aqui no versículo 36 fala, então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. No versículo 37 fala que começou a soprar um vento muito forte. E as ondas batiam no barco ao ponto de começar a entrar água no barco. Estamos vendo os discípulos passando por uma tempestade. E com certeza estava muito difícil. E quando a tempestade da vida vem em nós? São difíceis também. Ribeirão Preto não foi diferente. Passamos por tempestades difíceis. Primeiro começou comigo e Vânia. Na terceira semana de missão, nós ficamos não muito bem. Ficamos com os nossos corações duros. Existia pecado no meu coração, no coração da Vânia, e de uma forma inexplicável, a gente não queria resolver. Isso passou um dia, 2 dias, 3 dias. Somos muito gratos, Leandro e Simone, que foram bem firmes comigo e Vânia, e pediram para a gente lidar com o nosso pecado, porque estava afetando a missão. E eles fizeram segmentos, e a gente conseguiu sentar, depois de muito esforço a gente conseguiu sentar, e a gente conseguiu resolver. Chamamos todo o grupo da missão, expressamos os nossos pecados, pedimos perdão a cada um deles, e foi incrível ver a graça e a misericórdia dos nossos irmãos. Até hoje, para mim, um dos momentos mais incríveis que está na minha mente é esse momento, a misericórdia e a graça dos meus irmãos quando nós compartilhamos isso. Depois de passar por essa tempestade, veio outra. Satanás começou a atacar a minha família aqui em São Paulo. E é difícil quando a gente vê pessoas que amamos passando por tempestades. E a distância complica bastante. Eu liguei para vários irmãos aqui em São Paulo pedindo para eles irem até minha família e ajudar a minha família. Estava muito difícil passar por tempestades da missão e ainda assim a minha família aqui sendo atacada por Satanás. E eu sou muito grato a esses irmãos por terem se esforçado pela minha família. Mas ainda assim teve um dia que eu saí lá de Ribeirão e vim para São Paulo. E até hoje a minha família pensa que eu vim para ajudar eles.
Mal eles sabem que eu que fui ajudado em vê-los, em abraçá-los, e de ver que a tempestade deles estava passando. Voltei para a missão. E quando eu chego na missão, irmãos começam a ter crises emocionais. Irmãos se questionando o porquê de estar ali. Muitos queriam voltar. Família pressionando, falando que isso era um engano, que isso era uma aventura louca, pedindo para os irmãos voltarem. Depois, outros irmãos começam a ter crises espirituais. E eu sou muito grato pelo ministério que tem aqui na Barra Funda, de intercessão. Porque vocês nos ajudaram muito. Irmãos, praticamente o semestre passado, nós passamos por tempestades. E a sua oração nos ajudou muito. E eu sou muito grato a cada um de vocês que oraram. Eu me lembro, no mês de setembro, o Jorge e a Ana, eles foram lá nos visitar. E eu e Vânia jogamos tudo isso no colo deles, desesperados, pensando em tudo que estava acontecendo. E eles, com muita paciência, com muito amor, nos encorajaram, nos animaram. Cara, isso é missão. É isso mesmo. Tenha fé em Deus, encoraje o grupo, que vai dar certo. Deus está contigo. Uau, encorajou bastante. Irmãos, quando a gente está na tempestade, a gente entra em desespero. E é justamente nessa hora que Jesus parece que está dormindo. Eu clamei, eu chorei, eu questionei Deus. E Ele não respondia. Eu pensei, irmãos, se eu mando a gente vir para cá, e agora o Senhor some, o Senhor desaparece, em meio às tempestades, cadê o Senhor agora? Nessa crise, nesses momentos difíceis. Eu me questionei. E tem uma vez que eu fui lá pro parque, lá tem bastante parques, né? Ribeirão. Eu fui bem cedo um dia, e eu comecei a gritar no parque, eu parecia um louco. Deus, cadê o Senhor? Eu não estou aguentando, Deus. Responde nossas orações. Nós, irmãos, fomos treinados aqui na USP durante 1 ano para batizar pessoas. Aprendemos a estudar a Bíblia com as pessoas. Pessoas dedicaram tempo a nós para irmos para lá e batizar pessoas. E já fazia 4 meses e não tinha um batismo. Pessoas estudavam a Bíblia e iam até o final. Chegava no final, as pessoas desistiam. Uau! Eu lembro de um tempo com o Daniel. Eu e ele chorava. Deus, por quê? Deus, por quê? E eu me questionei, irmãos. Será que como líder, será que era para eu estar aqui, Deus? Por que as coisas não andam? Jesus parecia estar dormindo. Só que em meio a tudo isso, hoje eu consigo parar, pensar, refletir. Sabe por que nas tempestades Jesus fica em silêncio? É que Ele quer que a gente pare e pense em nossa vida. A minha convicção é que o silêncio de Jesus está ligado à maturidade e à amizade com Ele. Maturidade de confiar nos planos de Deus. E amizade de pensar que Jesus te ama
Não é isso que ele fala em João 15? Que ele é o nosso amigo? E que não há melhor amigo do que aquele que dá a vida? Ele é o nosso amigo. O texto nos fala que as ondas batiam no barco ao ponto de encher o barco de água. E quando as ondas do mundo batem na nossa vida, o que fazemos, irmãos? As ondas da vida batem em nossa vida e a gente deixa elas ir embora? Ou a gente pega uma carona na onda do mundo? Sabe o que é ir na onda do mundo? É a gente fazer coisas que desagradam a Deus. Ir na onda do mundo é ficar com pessoas. Porque o mundo prega isso. Você pode ficar com quem você quiser, homem com homem, mulher com mulher, seja lá o que for. Ir na onda do mundo é você ver vídeos imorais no seu celular. Hoje o que mais tem é isso. As pessoas não respeitam mais se você é cristão ou não. Se você não cortar, as pessoas não estão nem aí. Ir na onda do mundo é acreditar nas suas próprias forças e não confiar em Deus. Por isso que o mundo hoje está cheio de pessoas com depressão, irmãos. Pessoas confiam em si, acham que pode, e quando elas não conseguem, se frustram. E muitas acabam se matando. Analise sua vida todo dia. Se você está na tempestade, olhe para a sua vida. Não fique cobrando Jesus, mas olhe para você. Foi o que nós fizemos lá na missão. Para tudo. E vamos acalmar e vamos tentar ver o que está acontecendo. Quando não pegamos a onda do mundo, pode ter certeza que Jesus vai se levantar e Ele vai falar com você. Aqui no versículo 39 fala, então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. O vento parou e ficou tudo calmo. É isso que acontece quando a gente confia em Jesus. Ele acalmou o coração dos discípulos. E Ele também acalmou os nossos corações na missão. Exatamente no dia 29 de outubro, nós batizamos a Milene. Isso trouxe uma paz em nossos corações. Não que ninguém esteja nos pressionando a batizar, mas é a pressão do Espírito Santo mesmo. Nós fomos para lá para isso, para salvar e batizar pessoas. E Deus acalmou os nossos corações. E vimos um milagre. Eu creio que da mesma forma que os discípulos ficaram perplexos com esse milagre de Jesus, nós ficamos também, irmãos. Primeiro milagre, a transformação de vida da Milene. A Milene estuda física. A Milene não cria na Bíblia. E a Vânia pode até falar melhor do que eu, porque a Vânia estudou a Bíblia com ela. A Bíblia transformando o coração dela. Em um mês, ela foi batizada. E eu me lembro do estudo de cálculo que eu fiz com ela, e ela falou que depois do estudo de cruz, ela falou, Leandro, como eu posso viver depois de saber de tudo isso? Como que eu posso viver? Não, eu quero ir para Cristo, eu quero ir para Deus. Isso foi um milagre. Depois de 15 dias, outro batismo, o da Fernanda. E Jesus acalmou os nossos corações. É por isso que minha fé tem aumentado. E não só essas duas histórias, mas tem outras histórias que têm aumentado a minha fé. E depois de tudo isso, nesse momento de euforia, de alegria, Jesus nos fez uma pergunta, e eu quero passar essa pergunta para vocês. Versículo 40. Por que é que vocês são assim
tão medrosos? E eu fiquei pensando muito nisso. Foi o medo. O medo está ligado com falta de fé. Por que nós somos às vezes medrosos? Sendo que a Bíblia nos aponta o tempo todo que a palavra de Deus é verdadeira. Que a palavra de Deus é fiel. E às vezes a gente não acredita nisso. Se você tem medo nas tempestades do casamento, por que medo? Temos a Bíblia. Lá contém todas as informações que você precisa. Por que ter medo quando somos jovens e solteiros? Medo do quê? Você pode fazer muitas coisas para Deus. Por que ter medo de lidar com os pecados do nosso coração? Eu sei que muitos pecados doem. Vai nos fazer voltar ao passado. E a dor vai vir novamente. Mas é a cura. A Bíblia nos fala, confesse seus pecados e orem uns pelos outros. Não tem outro caminho a não ser esse. Mas às vezes o medo não nos deixa dar esse passo. Não podemos ser medrosos, irmãos, em ajudar um irmão que você vê que está em pecado. Você não pode ter medo. Precisamos ir lá ajudar esse irmão que está em pecado. Não podemos ser medrosos em não colocar a nossa vida nas mãos de Cristo realmente. Como anda a nossa fé em Cristo? Como anda a sua fé? Tem crescido? Tem diminuído? Como que anda a sua fé? Como eu falei para vocês no começo, a minha fé tem aumentado em Cristo. E eu tenho sido muito grato a Ele. Olha, irmãos, quando nós enfrentamos os nossos medos, e quando Deus nos dá essa vitória, a nossa fé aumenta. É fato. O grande problema é a gente deixar o medo ir além da nossa fé. E a gente não pode ter medo, porque as palavras de Jesus é verdadeira. A minha fé tem aumentado porque eu estou vendo muitas coisas na missão. Eu queria poder compartilhar com vocês. Tem um jovem que ele estuda medicina na USP. Esse jovem, ele começou a fazer o curso e depois de 6 meses, ele trancou o curso. Ele ficou com uma depressão profunda. Ele trancou o curso de medicina e voltou para sua cidade, para ficar perto da sua família. E os pais dele são ateus. E ele não conseguia entender o porquê dessa depressão, o porquê que tudo estava acontecendo na vida dele. E ele, por si só, ele começou a ler a Bíblia. E é incrível. Depois de 1 ano, ele voltou para terminar o curso. E ele começou a ler a Bíblia sozinho. Lia 5 páginas por dia, tentando entender o que era aquilo, por que ele estava passando por aquilo. E um belo dia, o Daniel e a Fernanda, convidando no campus, encontram esse rapaz. Em meio a 5.000 estudantes, eles encontram esse jovem. E faz a pergunta, você quer estudar a Bíblia? Ele falou, lógico que eu quero! Eu quero conhecer Deus, eu quero entender como que funciona isso. Vocês podem me ajudar? Uau! Tem uma outra menina com depressão. A gente não sabia disso, mas Ribeirão Preto é uma das cidades que tem mais índice de suicídio do Brasil. De jovens da USP.
favor, orem, porque a gente ficou até surpreso quando a gente ficou sabendo disso. Tem uma menina que ela está saindo da depressão agora. Ela está na fase final. E ela começou a estudar a Bíblia também. Nos estudos, ela compartilhou com as meninas que ela não conhecia Deus, ela cria em Deus, mas nunca teve uma intimidade com Deus. Ela falou que ela só orava assim: Deus me sustenta para eu viver mais um dia. Isso durante 1 ano. E aí, Deus, na sua misericórdia, manda a Pamela, a filha do Gil e da Célia, passa na FUVEST, e a Pamela faz curso de nutrição. E essa menina também faz curso de nutrição. A primeira menina que a Pamela faz amizade, quem é? Essa menina. Quando a Pamela chamou ela para estudar a Bíblia, ela falou: eu quero conhecer Deus. Essa menina tem estudado a Bíblia como ninguém. A gente vê a sede no coração dela. E ela quer entender sobre Cristo. Como que a fé não vai aumentar depois de a gente ver tudo isso? Deus movendo céus e montanhas para alcançar uma vida. E Deus tem usado a cada um de nós na missão. É incrível, é incrível. E eu tenho mais uma história. A do Edmilson. Acho que o Marcelo já até contou no culto. O Edmilson fazia parte do nosso movimento, ele se batizou em 1990. E ele saiu em 1995, ele ficou 5 anos aqui na igreja. E ele abandonou a Deus. O Edmilson se casou, ficou um bom tempo casado, se separou, teve um filho, foi viver a vida. Mas sempre no coração dele ele tinha vontade de voltar. E quando ele ficou sabendo que uma missão estava indo para lá, que ele morava lá em São José, do Rio Preto, dá 2 horas, né, da cidade que a gente está, para a cidade dele. Na mesma semana, esse cara me liga. Falou: cara, eu quero ir até aí, eu quero conhecer você. Falei: pode vir. Deu um endereço para ele, ele foi. Ele ficou no culto, e eu perguntei para ele: e aí, cara, o que você quer da vida? Você quer só conhecer? Ele falou: eu quero voltar para Deus. Vamos lá. Vamos fazer estudos bíblicos. Fizemos todos os estudos, só que o Edmilson tinha vários desafios. Ele estava noivo há 5 anos. Já estava com a vida estabilizada em São José. Ele mora com a mãe que tem 88 anos. E terminei todos os estudos com ele. Falei: e agora? E o próximo passo? Ele falou: eu vou para Ribeirão Preto. Eu quero ficar perto da igreja. Vamos lá. Primeiro ponto, terminou o noivado porque a noiva não queria estudar a Bíblia. Ninguém aconselhou ele fazer isso, foi uma decisão dele. Ele falou: olha, eu já fui casado e eu tive um casamento sem Deus. Outro, não quero. Você vai estudar a Bíblia? Ela falou que não. Ele falou: então, segue sua vida que eu vou seguir a minha. Uau! O Edmilson, no final do ano agora, em dezembro, ele falou: em janeiro eu vou estar indo para aí. Falei: beleza. Edmilson vai, pede as contas lá do trabalho, pede demissão. Beleza. O dinheiro que ele ia receber, ele ia alocar uma casa lá em Ribeirão. Só que ele esqueceu só de um detalhe. Ele não foi ver a questão do contrato da casa que ele tinha. E no contrato falava que ele não podia sair, porque ele tinha mais 3 anos de contrato. Então ele falou: agora eu estou sem emprego e também não vou conseguir ir para lá. Eu falei: amém. Falei: cara, e agora? Ele falou: não, o plano segue. Segue o plano. Eu vou conseguir um outro emprego aqui, vou juntar um dinheiro e eu vou para aí. Beleza. Começou a procurar emprego. O primeiro emprego que aparece, o Edmilson pega. Vendedor. Glória a Deus.
fica nesse aí, ajunta o dinheiro, fica aí, cara. E esse emprego era um emprego temporário, de 3 meses, né? Passou esses 3 meses, efetiva. Ele chegou no diretor dele e falou, cara, eu tenho um sonho de ir para Ribeirão Preto. Como que a gente faz? Ele falou, aí o diretor falou, ótimo, porque tem uma filial da nossa empresa lá, e na verdade eu já ia contratar um funcionário. Então eu mando você para lá e eu contrato um para São José. Aí ele falou, ótimo. O Edmilson faz 2 semanas que ele já está lá em Ribeirão Preto. E ele conseguiu a casa. Agora vem a parte principal. Esse é o checkmate de Deus. E o aluguel da casa? Ele não vai pagar 1 centavo, porque tem uma cláusula lá no contrato que fala que se for por motivo de transferência de trabalho, não paga nada. Deus é muito bom. O Edmilson está lá, super feliz, animado, encorajado, está muito grato a Deus. São essas coisas, irmãos, que nós temos visto, que nós temos vivido. Mas nós estamos vendo essas coisas porque nós decidimos enfrentar o nosso medo. Eu tenho uma esposa incrível. Em todo momento, nós juntos decidimos enfrentar as dificuldades, as nossas limitações, mas nós decidimos juntos de ir e fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, irmãos, eu ouvi essas histórias de vários irmãos. Histórias incríveis de fé. E eu ficava pensando, quando que vai chegar a minha vez? Quando que eu vou contar as minhas histórias? Deus, quando que eu vou ver os seus milagres de perto? Eu vendo. Não que tem nada de errado de alguém contar, mas eu queria ver. E eu estou muito feliz porque eu acho que chegou a minha vez. Isso são umas das histórias que nós temos. E é incrível porque isso está aqui dentro. Ninguém vai tirar isso de mim. Ninguém vai tirar isso de nós. Não só eu e Vânia, mas de todo o time missionário lá. São as nossas histórias com Deus. Como que estão as suas histórias com Deus? Você tem contado das suas experiências com Deus? Olha, eu quero encorajar. Irmãos, é difícil? É. Mas olha, é incrível. Você vê o poder e a glória de Deus. Eu quero te encorajar, irmão, só para encerrar. Obedeça a palavra de Deus. Não tenha medo, enfrente os seus medos. A tempestade vai vir para todos nós. Confie na palavra de Cristo e nas suas promessas. E você vai ver a glória de Deus. E se todos nós, irmãos, se nós tivermos histórias incríveis com Cristo, nós vamos começar a compartilhar uma história um com o outro. E vai ser incrível porque a gente vai ouvir tantas histórias fantásticas. E isso vai nos encorajar bastante. Vocês podem ter certeza que todos os irmãos que estão lá na missão, nós estamos dando tudo para Cristo ser glorificado. Obrigado por suas orações. Por favor, continue orando por nós e que Deus seja louvado.